Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTUS Developers Podcast. Eu sou o Manzano, gestor de desenvolvimento de plataforma e mais uma vez serei seu host. E hoje a gente vai falar aqui do queridinho de devs e de automatizadores de processo, que é o Node.js. E para falar a respeito disso, a gente trouxe uma feraça aqui, que é Mônica Craveiro. Então, Mônica, eu vou pedir por gentileza que você se apresente para o pessoal. Olá, galera, tudo bom? Eu sou a Mônica. Primeiro, falar que eu sou carioca, o sotaque vai denunciar, então todo mundo vai perceber. Eu sou atualmente desenvolvedora back-end na Sensidia. Tá? Eu sou ex-aluna do Desprograma e da Reprograma e da Digital House. E eu também já fui professora de TI e também participante, palestrante em vários eventos aí de TI, várias comunidades. E aí é um pouquinho de mim. Show de bola. E tudo isso com 16 anos de idade, pessoal. Ou seja, já começou a trabalhar cedo. E já mandando lá o Siloto, mandando aquele recado maroto que é para rimar, do TOTUS Developers. Manda aí, Siloto. Opa, é um prazer enorme estar aqui com vocês, sensacional. Eu quero aproveitar e convidar quem está nos escutando para acessar o TOTUS Developers no developers.totus.com, onde você vai encontrar artigos técnicos, mais episódios desse incrível podcast, link para o Slack oficial do TOTUS Developers e muita documentação para ajudar a trabalhar com as APIs e frameworks TOTUS. É só acessar developers.totus.com. E se você gostou do nosso podcast, não esqueça de dar 5 estrelas ou curtir este episódio na plataforma da sua preferência, naquela que você está escutando agora. Show de bola. E aqui, também já entregando a minha idade, né? A Mônica falou também, o entregar falou maroto, já sabe que o peão tem cabelo e barba branca, né? É a vida. Podcast. E como aqui a gente vai lidar exclusivamente com programação, vamos direto para o assunto aqui, falar de if e else, que é bem bacana. Então, Mônica, explica pra gente em poucas palavras, ou em muitas se você preferir, cara, o que é o Node.js? Cara, o Node.js basicamente é o JavaScript, só que ele é do lado do servidor. O JavaScript ele é mais usado no lado do cliente, na parte aí dos navegadores, e o Node ele cobre aí essa parte mais do lado do servidor. Então, graças aí ao Node, o JavaScript ele se tornou aí uma linguagem completa, né? Vamos botar assim, que você consegue desenvolver desde tudo, né? Ser, digamos assim, o famoso full stack, né? Exatamente. Ele é muito mais, né? Trouxe essa linha de programação até para fazer automação de processo, montar script de build. A gente na TOTUS usa muito ele para toda a nossa camada de build. Essa automatização trouxe uma agilidade muito rápida. A gente consegue fazer os deploys automaticamente. Ele é realmente muito bom. E a segunda pergunta aqui do bloco, cara, acho que é uma dúvida que todo mundo tem quando começa a mexer com isso, se existe um Node e um Node.js. E se existe isso, quais são as diferenças? Cara, sinceramente, para mim não existe diferença nenhuma, só mesmo o JS é para discriminar que o Node, ele a linguagem de programação dele é o JavaScript, né? Então, chamou de Node.js, não tem problema, para mim é tudo a mesma coisa. Então, bacana, mas, por exemplo, você imagina um pessoal que está começando agora, pode pensar que o Node é um conjunto de comandos que a gente instala lá, por exemplo, via apt-get, e o Node.js é um conjunto de APIs de JavaScript. Como que a gente podia explicar para a molecada que está começando a aprender ou que está começando a ouvir falar deles? O Node, basicamente, ele é uma aplicação, né? Vamos botar assim. Ele é uma aplicação, né? É uma aplicação que vai usar JavaScript justamente nessa parte do servidor, que vai permitir aí a gente conseguir rodar esse JavaScript e fazer essa parte, esse back-end, esse suporte todo ao back-end com a nossa própria linguagem, que, bem ou mal, JavaScript é a linguagem amada aí no front, né? Então, trazer o nosso queridinho aí pro back-end. Bacana. E aproveitando que a gente falou de front-end, a gente também tem plugins, tem um conjunto de ferramentas fácil de você embutir no Node, como você teria num React, num Vue.
da vida? Sim, você pode fazer isso através das próprias APIs construídas com o Node. Então você consegue, aí através disso, você consegue conectar com qualquer tipo, por exemplo, React, você consegue conectar aí com algum outro tipo de aplicação, por exemplo, uma API. Eu já fui BI antes, então eu usava muito API em Node para construir gráficos em Power BI. Então, assim, você consegue fazer bastante coisa. Bacana. Show de bola. Então, eu já dei alguns spoilers de utilização do Node.js, por exemplo, para automação, para programação no back-end, como você mesmo falou, mas tirando isso, a gente tem mais algum nicho, algum lugar que a gente poderia colocar o Node em ação? Cara, eu acho que, digamos assim, a principal característica do Node é essa parte justamente do single thread, né? Basicamente para trazer essa parte mais dinâmica para o nosso servidor, né? E porque um servidor comum, né, ele é um pouco mais limitado. E com essa parte dessa parte single thread do Node, então trouxe essa parte mais dinâmica para o nosso servidor. Então, acho que, principalmente com o Event Loop, enfim, que cria assim, esses novos eventos, então isso aí é muito legal, porque o Node ele é baseado em evento, então isso que eu acho que é bem legal nessa parte da linguagem. Acho que é um grande diferencial, uma característica muito forte da linguagem. Já que você citou isso, eu vou fazer uma troca de chapéu aqui. Eu vou tirar o chapéu do Mário, vou botar o chapéu do Luigi e falar como um dev também em back-end. O nosso servidor da TOTOS e também a camada de front é toda escrita em C. C puro no back e C com um QT no front. E realmente, se você pegar uma pessoa para aprender C, entender toda a parte de ponteiração, toda a parte de thread safe, de compartilhamento de memória, é uma coisa muito complicada. O C Meus maiores pesadelos foram com os ponteiros em C. Cara, isso é uma coisa absurda, cara. Também, eu acho que é o demônio de qualquer pessoa, cara. Tirando o shared memory, eu acho que ponteiração é a pior coisa que tem em C++. Então, acho que o Node agregou muito para quem queria lidar com uma camada de back-end, mas não queria sofrer com linguagens como C. A gente tem linguagens melhores hoje, mais fáceis, na verdade, de falar. Se a gente falar de um Golang, se a gente falar de um Rust, linguagens que estão mais próximas do que a meninada, vou falar assim, porque eu acho que o pessoal que está aprendendo acho que até hoje... o Elixir, que não é muito conhecido, mas o Elixir também entra nessa camada aí mais... Ele também é excelente, cara. É um cara que acabou ficando um pouco encostado em detrimento de outras linguagens um pouco mais faladas, mas realmente ele é muito bom. O que eu já vi dele, nunca cheguei a trabalhar diretamente, mas o pouco que eu brinquei com ele, eu achei... Eu tenho mania de montar laboratório aqui em casa, eu adoro essa parte de pesquisa, então eu já brinquei com um pouquinho de tudo. Eu fiz até um vídeo bacana comparando o ADVPL, que é uma das nossas linguagens proprietárias, com o Rust e com o Golang. Aí eu mostrei, cara, nossa linguagem é muito antiga, mas tem muita coisa que essas linguagens têm, então eu gosto bastante desse negócio. Então, eu vejo isso como uma forma do pessoal que quer se aprimorar no back-end, que é tão ou mais importante quanto o front, né? Que é justamente essa camada de distribuir, de Elastic, e conseguir trazer o JavaScript para isso, para não ter que apanhar de uma linguagem mais chata de aprender. Eu sei que se fala muito dele ser interpretado, e a gente sabe que toda linguagem interpretada, você tem uma camada no meio. Colocou uma camada a mais, você vai ter uma certa perda. Mas mesmo assim, ele trouxe melhorias absurdas, né, para essa camada de back-end. E você me comentou, antes da gente começar, que programava em PHP. E o PHP também é um back muito, muito forte. Me fala um pouquinho aí dessa experiência entre Node e PHP. O que você tirou de lidar com essas duas linguagens simultaneamente? Cara, assim, eu sou mais novinha nessa área de programação, mas eu tenho aí uma experiência de mais ou menos 3 anos em PHP, né? Aí surgiu o desafio aqui na Sensidia, né? Eu vi uma linguagem que eu não tinha conforto, que eu só tinha estudado anteriormente, eu estudei na Reprograma, o Node. Surgiu o desafio, então aqui na Sensidia eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com Java quanto com Node. Na verdade, especificamente com Node, tem em torno de 3 meses que eu estou trabalhando. Então, tá bem legal que a gente está fazendo diversas... eu estou mexendo basicamente em todos os microserviços, melhorando a qualidade de código, melhorando a cobertura de testes. Então, assim, tá bem legal essa minha experiência agora com o Node, porque eu já tinha essa experiência, né, no PHP.
agora eu tô adquirindo essa experiência aí no Node, tá bem legal de trabalhar com isso. Bacana. Você acabou dando um spoiler da minha próxima pergunta, mas eu vou fazer outra. Você sentiu muita diferença? A tua experiência em PHP ajudou nesse caminho novo que você está tirando com o Node? Como é que foi? Nossa, bastante. Assim, e na verdade é aquela parte assim, até que a gente já falou um pouco antes, aquela dica para iniciante, como eu sempre foquei muito em lógica, eu fiz faculdade de matemática antes, né? Então, assim, minha lógica é uma lógica boa, eu posso falar que ela é boa. Então, assim, por ter uma lógica boa, eu consegui fazer muito bem essa transição de linguagem, sair do PHP, como eu trabalhei com Java, agora eu estou trabalhando com Node, isso é importante, porque a base, ela é boa. Então, assim, para mim também, a experiência que eu tenho em PHP me ajuda bastante. Eu acho que, basicamente, eu sei o que fazer, só procuro mais ou menos a sintaxe aí em Node, que às vezes eu não sei de cabeça, mas com a experiência que eu tenho em PHP, eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, então isso é bem legal. Bacana. Eu brinco com todo mundo que a diferença de você pular de uma linguagem para outra, em vez de eu falar um vice, que é o de Pernambuco, eu vou falar um ai de Minas, eu vou falar um bar do Rio Grande do Sul, cara. A ideia de algoritmo é a mesma, a gente só muda a maneira de lidar com ela. Navegar entre linguagens é uma coisa muito fácil quando você tem um algoritmo, como você comentou. Realmente isso é bem verdade. Podcast. Como eu falei, você já acabou dando um spoiler da minha primeira pergunta do segundo bloco, que era como você começou a trabalhar com Node. Então eu vou para a segunda pergunta aqui. Cara, tem muitas pessoas que não sabem muito bem como iniciar nesse mundo. Ainda mais que a gente fala, acho que de JavaScript, o pessoal ainda às vezes apanha para entender, poxa, mas o Node é JavaScript, mas como que vai para o back? Como que vai para o front? E ainda tem aquela visão pequena, né, de que o JavaScript vai ser um validador de formulário do lado do navegador, né, cara? Então, para essas pessoas que se interessarem aqui, como que você recomenda para elas iniciarem nas duas camadas? Eu acho que tanto no front quanto no end. Cara, eu acho que justamente é o ponto que eu falei. Primeiro, ter uma lógica de programação muito boa. A segunda parte é montar uma base de JavaScript muito boa. Então, é aquela, já montar essa base, ter uma base muito boa, que aí você consegue transitar muito bem entre o front-end e o back-end, porque o Node basicamente o que vai mudar um pouco do front-end pro Node é a parte, justamente essa parte de montar, digamos assim, o servidor, de às vezes utilizar, por exemplo, o Express para facilitar, e só essa parte que vai mudar. O resto, se você tem uma base boa de JavaScript, cara, você voa aí no Node. Bacana. Para quem ouviu sobre a Express e não entendeu o que é, ela é uma API provavelmente mais usada em Node. É basicamente um import que você dá na sua aplicação quando você vai começar para poder executar ela, e tem um conjunto de ferramentas muito grande. O Express é muito utilizado. E só a diferença, como eu já brinquei com o Node também, você vai executar um JavaScript mais diretamente. Você não precisa do navegador para fazer isso. Então vocês ouviram ela falar, eu vou montar o servidor, meu Deus do céu, vou ter que estudar na NASA. E não é nada disso. Você basicamente vai dar um Node, espaço, o nome de um JavaScript, e você já vai executar esse JavaScript com algumas coisas que você tiver lá. Obviamente, para você montar todo um ecossistema com isso, você vai ter que pensar em várias coisas, em montar um projeto do zero e em poder fazer isso. Mas tem tanta informação na internet que vocês vendo 1 ou 2 vídeos, vocês já conseguem brincar, fazer o bendito Hello World, né? Hello World, exatamente. Todo mundo vive disso. E até o Docker tem isso, né, cara? Eu lembro quando eu fui brincar com o Docker, até recentemente, tem uns 6 meses, quando eu vi que ele tinha um Hello World, eu falei, olha, o mundo tá perdido mesmo. Então, pessoal... Verdade. Eu achei aquilo um barato, mas me fez entender. Um projetinho super simples de uma coisa super complexa, que é o Docker, mas me fez entender bem como funcionava. Então, você escutou falar sobre montar um servidor? Não se assuste. O negócio é muito fácil. Você não precisa comprar uma máquina servidora, não. Você pode brincar na sua máquina lá, montando um servidorzinho com um serviço que você vai conseguir brincar. Bacana. E para a próxima pergunta aqui, você acha que tem algum dificultador para quem já é pleno ou sênior que está vindo de outras linguagens? Você já deu também um spoiler dessa pergunta, mas é importante a gente frisar. Um cara de outras linguagens que já tem um bom skill migrar para o Node.js, ou você achou
bem simples para você? Cara, assim, eu achei mais simples por conta de eu ter uma base boa, né? Então, assim, para mim foi bem simples. Atualmente, basicamente, eu procuro sintaxe, porque eu sei como fazer isso em outra linguagem. Então, já sei, assim, você já tem um norte. Então, você consegue transitar bem. Então, assim, se a pessoa, se esse planner, esse sênior, ele tiver uma base boa, assim, de outras linguagens, eu acho que ele não vai ter dificuldade, não. Acho que o problema vai ser só sintaxe mesmo, nada que o Santo Stack Overflow não ajude, né? Bacana, não, cara, aquilo é uma benção, cara. Se acaba a internet, metade dos programadores do mundo não sabe mais programar. A vida é assim mesmo. E agora eu vou te pegar como um pouquinho mais difícil aqui, que pediram para eu perguntar para você. Cara, o que seria esse single thread que se fala tanto em Node.js? Cara, o Node, ele é orientado a evento, né? Como a gente já citou um pouco mais cedo aí. E justamente esse é o conceito usado para gerenciar essa pilha de eventos, de chamadas. O single thread, basicamente, ele adota o comportamento de fila, ou seja, o famoso LIFO, né? A última entrada vai ser a primeira saída. Então, o single thread, justamente, ele usa isso para poder gerenciar essa pilha de eventos, né? Essa fila, né, dos eventos. Bacana. Então, pessoal, você falou LIFO aí, pessoal, não é palavrão não, cara. É last in, first out, pelo amor de Deus, cara. A gente fala rua aí e já fica meio assustado. O Bacana. LIFO, FIFO. LIFO, FIFO, meu Deus do céu. E aqui a gente tem uma brincadeira que a gente faz, que é o Momento Pimenta aqui, que é para tentar tirar você da zona de conforto, para a gente tentar criar um clima aqui de alguma coisa. E aqui o que a gente queria perguntar para você era comparar o que se fala que tem muito uma briga entre o Node.js e o Django, que é em Python, né? Você acha que isso é verdade? Você já brincou com isso? Vai perder algum amigo falando mal do Django? O que você tem para falar pra gente? Vou ser sincero, não vou perder muito amigo, porque eu não conheço muita gente que trabalha com Python, Django. Muito bom. Assim, não vou perder amigos, então pode ficar tranquila quanto a isso. Vou ser sincero, eu nunca brinquei com Python e Django, então eu não sei muito de fazer essa concorrência, mas eu já ouvi falar muitos outros concorrentes, assim, do Node, né? Principalmente o pessoal fala muito do Go atualmente, principalmente porque ele tá vindo muito forte aí. O próprio Elixir, o pessoal fala muito. O Scala, que falam que, digamos assim, é a evolução do Java, né? Então, o pessoal fala muito disso. O Go, principalmente, como ele lida com as threads, né? Então, justamente que eles falam que é, digamos assim, um concorrente direto, né? O Scala, por ser a evolução do Java, ele já tem aí a escalabilidade, a segurança, né? O Elixir, apesar de não muito conhecido, o pessoal também fala bastante dessa rivalidade, vamos assim, concorrência com o Node, assim como o Django. Eu acho que o Python, na verdade, hoje em dia está crescendo bastante, né? Então, eu acho que é por isso que o pessoal fala muito dessa parte de ser o principal concorrente, de ser o que vai bater de frente. Assim, não sei muito porque eu nunca codei em Django. Mas o pessoal aí o pessoal do Python tá vindo muito forte aí nessa parte de desenvolver o back-end em Python, né? Eu acho que já faz algum tempo que as linguagens vão atrás, né, do Python, né? O Python foi também interpretado, também tem na sua camada, não é o mais rápido, mas eu acho que todo mundo corre atrás dele, né? Antes eu acho que acontecia muito isso com o PHP, né? Você que está nesse mundo há mais tempo talvez tenha sentido isso, mas eu acho que hoje o Python é o cara para bater, eu concordo. O tratamento de thread do Golang é uma coisa absurda, sem contar a facilidade, né, de lidar com isso, cara. Aquilo foi feito para ser simples, foi uma linguagem pensada para produtividade, realmente aquilo é espetacular. Bacana. Então vamos entrar aqui no nosso próximo bloco aqui, falar um pouquinho de trabalho futuro aqui, de mercado da linguagem. Como que você vê aí o mercado para a área de Node? Você acha que está crescendo? Você acha que frente a outras linguagens ele pode estagnar? Como que você está acompanhando isso? Eu acho que o Node não vai morrer tão cedo, principalmente por ter a flexibilidade do JavaScript aí nele, né? Tem muitas empresas grandes que usam o Node aí, então é uma coisa que não vai morrer tão cedo, que não vai ser desutilizado, vai cair em desuso, né? Por exemplo, cara, a Netflix tem Node, Trello, PayPal, LinkedIn, Walmart, Uber, a própria Medium, cara, tá a NASA, então assim, tem muita empresa grande aí com Node, então essa é um mercado que com certeza não vai acabar tão cedo.
Então, é um mercado bem promissor. E sendo código aberto, né, eles conseguem até ajudar, né? Essa que é a grande maravilha do código aberto, né, cara? A empresa não só usa, ela acaba ajudando a melhorar cada vez mais o produto, né? Esse é um milagre da nossa era, né? Então, e principalmente por conta justamente disso, tem muita gente aí que agora está por trás, está contribuindo para a evolução do Node, então acho que isso também ajuda bastante. E ajuda bastante a linguagem não morrer e a linguagem, além disso tudo, evoluir, né? Então isso que é importante. Bacana. Aí você falou de evolução, eu lembrei. Lembra que o próprio cara que fez o Node começou a trabalhar numa nova versão dela, que seria o Deno? Eu não sei se você chegou a ler a respeito, chegou a brincar. Isso aí ganhou uma baita repercussão, acho que há uns 2 anos atrás, e nunca mais falamos disso. Você chegou a ouvir alguma coisa sobre isso? Cara, esses dias eu tava falando eu tava falando num grupo de WhatsApp, a gente tava falando sobre o Deno, que sinceramente não sabia que ele tava tão forte. A gente viu uma notícia que ele tava que ele tinha entrado, ele entrou, né, para aquele grupo que está na evolução aí da linguagem do JavaScript. Então, cara, ele tá vindo forte aí também. Ele tá com bastante download aí pelo que eu vi nessa discussão que a gente teve. Então, assim, eu acho que o Deno é promissor também, mas eu acho que por ser muito novo, ele pode demorar ainda um pouquinho para engatar. Mas eu acho que ele é promissor, sim. Bacana. O grupo que você estava falando, acho que é o ECMA, né? O que cuida do Vanilla, Isso. Bacana. Eu confesso que faz tempo que eu não recebo nada. Eu assino um monte de newsletter aqui para ficar atualizado. Faz tempo que eu não escuto falar dele. Eu vou dar mais uma pesquisada. Agora você me deixou curioso. Se entrou no ECMA é porque realmente alguma coisa foi. Porque a ideia dele era super promissora, né? Era tirar algumas amarras que ficaram no Node, que acabavam deixando ele mais pesado, porque era difícil de mudar um legado, para poder trazer novidades, né? Para poder trazer coisas mais modernas. A gente, inclusive, passou recentemente pela mesma coisa com a nossa linguagem, que é o ADVPL. O ADVPL, eu não sei se você sabe, mas ele, na verdade, ele é um clone do Clipper. Então, a gente tinha décadas de código-fonte lá, que ao invés da gente pensar em migrar para uma nova linguagem, optou-se por criar um ambiente client-server para interpretar essa linguagem. Só que você imagina, 30 anos de legado, a gente querer evoluir a linguagem, por exemplo, colocar namespace e um tratamento de try-catch bacana, a gente acabou ficando preso. Aí a gente fez o TLPP. É uma nova linguagem que aceita tudo que o antigo aceitava, mais algumas coisas. E a gente conseguiu evoluir. Para você ter ideia, a gente tinha até uma amarra de quantidade de caracteres para nome de função, porque o Clipper não permitia mais de 10. E então a gente até conseguiu quebrar isso novo no TLPP. Então na época que eu li sobre o Node, eu pensei bem nisso. Falei, caramba, é a mesma coisa que eu estou vivendo aqui. Quebrar amarras de legado que seriam impeditivas, porque eu tenho clientes lá que estão desde o começo lá da TOTOS. Então você imagina, o código sempre funcionou. Se eu mexer na linguagem e parar um negócio que tem 25 anos de idade, o cliente ia bater na gente. Então foi o que eu enxerguei do Node e fico feliz de ouvir isso. Agora eu vou dar uma pesquisada e trazer um spoiler talvez no próximo podcast. Pois é, eu até compartilho desse teu espanto, porque eu também não estava vendo nada sobre Deno por aí, não tava vendo notícia, não estava vendo nada, achei que tinha meio que fez o hype e tinha sido esquecido. Aí quando eu vi essa notícia que o pessoal compartilhou nesse grupo de WhatsApp, eu falei, gente, não é que o negócio ainda está decolando, eu acho que só, digamos assim, aquela famosa, a minha bolha não fala, né, mas o Deno tá aí com tudo, então tá com muito download, então assim, eu acho que é promissor sim. Então, cara, a gente já deu bastante dica aqui no bloco anterior, já falamos aí do que a gente pode esperar do Deno, mas fala para mim, principalmente você que está começando a se desenvolver nessa linguagem, como você acha que as pessoas podem realmente estudar, realmente se desenvolver? Você acha que é legal pegar já um projetinho pronto e tentar migrar? Dá um pouquinho mais dessa sua experiência pra gente. Cara, o que eu tô tentando estudar bastante, assim, que justamente agora eu tô tentando me desenvolver, pegar muito mais a parte de segurança, que eu acho que é uma coisa que é bastante importante no começo, a gente acaba não vendo muito isso, né? A gente só vê, digamos assim, os fundamentos da linguagem, então essa parte de segurança, ver a parte muito de CI/CD, né? Ver a parte, vamos tentar implantar, por exemplo, um TDD, tentar implantar um DDD, um BDD, então, assim, essas partes, assim, que eu tenho tentado me desenvolver
para tentar melhorar assim nessa parte de qualidade de código, principalmente ler bastante sobre qualidade de código. E como eu falei lá no começo, eu estou na minha squad agora, na minha equipe, eu estou nessa parte de qualidade de código, então estou olhando muito essa parte de vulnerabilidades, bugs, code smells, essa parte de cobertura e análise dos testes, né, melhoria dos testes. Então, assim, eu acho isso muito legal, uma parte boa de você pegar para você começar a se desenvolver mais na linguagem. Eu acho que a partir do momento que você consegue, por exemplo, principalmente vendo agora essa parte de code smells, eu consigo escrever um código melhor, ter uma qualidade melhor na minha escrita, e isso acaba refletindo também na qualidade por exemplo, no meu caso, né, no microserviço que eu estou mexendo. Então, acho que esse aí é o caminho. Como eu falei, eu não sou muito antiga assim de código, né? Tenho um pouco aí, quase 4 anos de experiência. Então, eu acho que assim, o que eu estou fazendo para me desenvolver é isso. Não fica triste não, cara. A gente está seguindo aí a cada ano com mais informação, cara. Eu vi isso em 2019 e isso com certeza se refletiu depois da pandemia, cara. No ano de 2019 se gerou mais informação do que os últimos 100 anos antes disso, cara. Então, mesmo sendo nova, cara, você tem tanta informação hoje, cara, como todos nós temos, que você não fica para trás não, cara. Eu lá atrás, quando eu comecei a programar em 90 e... Nossa... Comecei a trabalhar em 87, eu comecei a programar em 89, cara, 89. Quisera eu, cara, o que eu tinha era um dicionário de inglês e um manual de Clipper, cara, e um colega que de vez em quando ia na empresa que é colega meu até hoje, inclusive, eu consegui até trazer ele para TOTOS anos depois, um amigo de mais de 30 anos, mas a informação que eu tinha era isso, cara, era um manual em inglês de Clipper e a cara e a coragem para brincar com o exemplo. Então, mesmo estando aí apenas há 4 anos, a quantidade de informação que você tem... Quase, eu comecei no finalzinho de 2018. Olha, cara, mas hoje só não programa quem não quer. Eu brinco que eu conversei já várias vezes com várias pessoas. Vai chegar uma hora que todo mundo vai ser programador, não porque vai viver disso, não porque vai trabalhar com isso, mas tudo que a gente faz hoje, imagina você pegar uma planilha do Excel que você está montando para você controlar suas contas. Cara, você colocar lá no Google, lá na própria, no Sheets do Google, você cria um scriptzinho lá, você está programando, você vai controlar suas contas assim. Sim, acho que a primeira experiência que eu tive, como eu falei, eu era BI antes, acho que minha primeira experiência foi programar, digamos assim, em VBA, para fazer macro, para puxar alguns dados que eu precisava para minhas planilhas para poder mostrar alguns dados, mostrar algumas informações, montar KPIs, essas coisas assim. Então eu tive que fazer literalmente uma programação em VBA. Então é bem isso. E era o preconceito, né, cara? Se a pessoa falasse eu programo em VBA, um programador de outra linguagem ia falar, você tá de brincadeira. Mas não, você estava fazendo algoritmo, é uma programação. Concordo plenamente com você, cara. Eu cheguei a brincar até com Axis, cara, quando não tinha ainda acesso a bancos de dados relacionais, e fiz bastante coisa no Axis e funcionava muito bem, cara. Eu acho que tudo que você aprende na vida, você leva para você. Podcast. Já que você já tem uma certa experiência com o Node e viveu mais aí o PHP, você tem vontade de voltar pro PHP ou você tá começando a cortar essas amarras aí e vai de vez pro Node? Nossa, tô gostando bastante. Eu comecei a montar meio que um roadmap para melhorar, né, essa parte. Então, me jogaram, conversando com o meu gestor, me jogaram para essa squad, essa parte de qualidade, que é bom, porque eu comecei nessa squad recente, eu tô há menos de 3 meses aí, né, nessa squad. Então, foi bom porque eu tô conhecendo como é que funcionam os microserviços que já tem, que eles tomam conta, né? São em torno de 30 microserviços, então é muita coisa. Para uma squad só é muita coisa. E a parte boa também é que, por conta de fazer essa parte de melhoria de código, eu consigo mexer em tudo e ela consegue desenvolver um pouquinho, né, também. Então, para mim está sendo muito interessante isso. Eu estou gostando bastante, então estou montando um roadmap aí de estudos exatamente para continuar e evoluir bem mais nessa
nessa área e me evoluir também na parte do Node. Bacana. E você falou disso, eu acabei até lembrando, eu ia falar um negócio lá, mas acabamos falando de outro assunto, e você falou do CI/CD, para quem não conhece, isso é integração e entrega contínua. Então, isso é outra coisa bacana do Node, cara, que ele vem desde o desenvolvimento do serviço até implementar toda essa esteira de começo, meio e fim, e o teste, que é uma coisa muito importante que você também citou. Tão importante quanto criar um processo é você testar esse processo. E a gente na TOTOS usa bastante o Node para isso. Então, bem lembrado, era só para não perder a linha de raciocínio. Então, bacana, pessoal, foi super bacana. Acho que eu consegui espremer bastante aí a tua experiência. É legal que mesmo com pouco tempo que você tem de Node, você já conseguiu sentir essa transição, e muita gente vai sentir isso. Então, é legal que você já está passando essa experiência para eles. Então, a gente vai entrar aqui nas nossas considerações finais. Então, a gente costuma falar de alguma dica, alguma coisa. Eu costumo trazer séries e filmes aqui para a galera. Então, eu vou abrir depois para você dar as suas dicas e já dar o seu recado final aí, que você acha alguma coisa que a gente deixou escapar e não perguntou. Então, vou falar do Prey, que é um reboot ou um begin do Predador. É um filme que eu não esperava muito depois de assistir o trailer, mas foi um filme que me surpreendeu, mesmo dada a simplicidade. Não é um filme tão tecnológico em comparação aos outros Predadores, mas foi um filme muito bem estruturado, foi um filme muito bem feito, e para minha surpresa, aparentemente só não bateu o Predador, o primeiro Predador, que era com o Schwarzenegger. Cara, é muito bacana, não esperava muito, eu assisti só meio... porque eu assisti todos os Predadores e Alien versus Predador, que eu amo ficção, e acabou que eu me surpreendi bastante com ele. Eu recomendo para quem tiver oportunidade. E outra é o Sandman, que é impossível hoje você abrir qualquer blog aí e não escutar alguma coisa sobre o Sandman. Mas eles conseguiram dar o mesmo tom sombrio da HQ. Quem chegou a ler a HQ, que nem eu, vai adorar. Eles foram muito, muito bem sucedidos nesse seriado. E agora é esperar ansiosamente a segunda temporada, que ele fez barulho. Então, só recapitulando, o Prey do Star Plus e Sandman do Netflix. Eu entrego o microfone para você. Cara, eu gosto muito de falar de evento, porque eu sou apaixonada por comunidade, eu sou apaixonada por essa parte de, digamos assim, de compartilhar conhecimento, né? Então, semana que vem tem o TDC, tem várias trilhas aí que são gratuitas e com muita informação, inclusive a trilha que eu estou. Vamos vender um jabazinho um pouquinho, né? A trilha que eu estou é gratuita. Então, assim, eu gosto muito de evento. O TDC é um evento muito rico. O TDC ontem teve uma live muito legal falando sobre o TDC. É um evento muito rico, ele começou, digamos assim, ali naqueles primórdios só com Java, e eles viram a necessidade de aumentar, de crescer, porque está crescendo bastante. Hoje em dia tem trilhas até de Open Finance, então tá muito legal assim. Então, assim, minha master recomendação é não percam o TDC, tá? É semana que vem, do dia 22 ao dia 24. É muito conteúdo, muita coisa legal para você assistir. Vai ter muita coisa e vai ter minha palestra também. Então, super recomendo. Então, para mim, eu acho que agora é o TDC. E vai ter a Campus Party aí também, que vai ser muito legal. Eu já tô com o meu camping garantido para acampar lá, e nunca mais eu vou dormir enquanto eu estiver lá. E é isso. E você falou do TDC, e a Yara é uma baita parceira da TOTOS aí, a gente já fez várias coisas juntos. Ela é maravilhosa. Ela é fantástica, uma pessoa fantástica. Tomamos até porre junto lá no Beer for Devs, é bem bacana. Show de bola. Então eu vou pedir para você dar o seu recadinho final, aí a gente já entra no jabá pra gente encerrar. Então, pedir para você se despedir da galera, se você quiser comentar mais alguma coisa, fazer algum jabá seu, fique à vontade, o microfone é seu. Jabazinho eu já fiz, né? Então, dia 24, né, às 2h30 da tarde, a minha palestra lá no TDC, na trilha da Microsoft. Primeiramente, agradecer aí o convite para esse podcast. Gostei muito de participar. Eu gosto muito de fazer isso. Como eu falei, eu sou uma apaixonada por comunidade, eu sou uma apaixonada por compartilhar conhecimento. Eu acredito o seguinte, quando eu comecei a programar, eu tive muito apoio das comunidades, eu tive muito apoio e recebi muito conteúdo gratuito, recebi muito conteúdo da comunidade, recebi muita informação, vi muita palestra de pessoas. Então, assim, para mim, eu estou apenas retribuindo o que eu recebi.
Então, para mim isso é muito importante. Eu gosto muito de participar, de palestrar, de conversar, de roda de conversa, porque eu acho que para mim isso é muito importante. Sempre compartilhem conhecimento. Você acha que você não tem conhecimento para compartilhar? Você tem sim. Então, assim, né? Aquela que você escreva como você começou, como é que está sendo seu roadmap de estudos, isso já é de grande ajuda para quem não sabe nada ali no começo. Então, acho que eu comecei assim, eu comecei a dar aula assim. Quando eu comecei a dar aula foi em seguida de eu ter saído do meu primeiro curso de front-end. Então, muita gente dizia, eu ouvi falar na época que eu comecei a dar aula, eu falei assim, você nem sabe direito, como é que você vai ensinar? Eu falei, é justamente isso, porque para ensinar eu tô tendo que estudar o triplo do que eu estudava normalmente, porque eu tenho que prever todos os problemas que pode dar para poder ensinar para as pessoas. Então, para mim, isso foi muito rico. Então, é aquele lado que, quando eu dou palestra ou quando eu participo de uma roda ou uma gravação, por exemplo, do podcast, para mim eu estou aprendendo duplamente, porque eu estou passando o meu conhecimento e estou recebendo o conhecimento de quem está conversando comigo e quem está aprendendo comigo. Então, isso para mim é muito importante. Então, assim, uma dica de ouro é participem de comunidades. Porque as comunidades são tudo para mim, então eu recebi muito da comunidade, então para mim isso é muito importante. Então esse aí é o meu recadinho final, agradecendo novamente a oportunidade de estar aqui no podcast com vocês e me chamem para mais, eu gosto. Chamaremos com certeza. E como ela comentou, pessoal, hoje só não aprende quem não quer. O que não falta é informação hoje, seja no YouTube, seja no Stack Overflow, seja garimpando projetinhos no GitHub, cara. Hoje, como eu queria há 30 anos atrás ter acesso a essa informação que tem hoje. Mônica, super obrigado, acrescentou muita coisa pra gente, principalmente para quem tá começando ou com medo de começar ou pensando em mudar. Então eu agradeço demais a sua participação aí e a experiência que você passou pra gente, e vamos mandar aquele recadinho final novamente com o Siloto. Manda aí, Siloto. Opa, voltei. Conteúdo bom, hein? Parabéns. E lembrando que no totus.developers.com tem muito conteúdo de alto nível, além de vagas para quem está buscando uma oportunidade na área de desenvolvimento de software. E não esqueça também de curtir ou dar 5 estrelas neste podcast para nos ajudar a levar este conteúdo para mais pessoas. Mônica, mais uma vez, super obrigado. Siloto também, muito obrigado. E a gente se escuta no próximo Totus Developers Podcast. Podcast.